Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui, o que sabe fazer. Isto é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro te ouvir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar. Se o mundo te fizer cair. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi Ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei.
quem terá a honra de subir a Ele, e quem conhecerá sua morada? Aquele que renunciar, as mãos e o coração guardar, será parte da geração que face a face o verá. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Abram-se, ó portais, o Rei da Glória vem aí. Eu não merecia tê-lo, mas Ele achou graça em mim. Por isso eu quero adorar e declarar que Ele é Senhor. Além de tudo Ele é Rei e digno do meu louvor. Rei da glória, Rei da glória, forte e poderoso é Senhor dos exércitos e Rei. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus. Convido o nosso vereador irmão Erlan para nos trazer a palavra nesta manhã. João. Capítulo 3, verso 16 apenas. Evangelho segundo João, capítulo 3, verso 16, somente. E diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Os irmãos repetem: 1, 2, 3 e já. Fazer uma oração. Pai querido, Pai amado,
Soberano eterno sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, nossos erros, nossas falhas, porque seus ouvidos jamais estão tampados para que não possa ouvir, e nem seus braços encolhidos para que não possa salvar. Mas o que faz divisa entre nós, a vós, são as nossas iniquidades. Mas o Senhor é fiel e justo, porque se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Ó Senhor, como diz o salmista, contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal perante os teus olhos. Mas que seja justo no teu falares e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados e em pecado nos concebeu nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com o hisopo e ficaremos mais alvo do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lances, Senhor, fora da tua presença e nem retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos do teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual se dobra todo joelho no céu, na terra e debaixo dela. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Nós repreendemos do nome que é sobre todo nome, que é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros do fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus, o Deus de Jacó, o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro, o necessitado. É o Senhor que ajuda cada um de nós. Fala conosco pela sua palavra, venha ensinar, corrigir, retarguir, instruir em justiça, que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aqui, Evangelho de João. João, que eu sempre falo, tem uma visão diferente de todos os evangelhos. Aqui, esse texto inserido está só em João. Aqui, o que Deus me revelou é porque fala sobre missão. Porque aqui fala qual que é a missão de Jesus. Jesus é diferente de todos os profetas, de toda a lei, de tudo. Porque, na verdade, para explicar antes, que a missão, todos temos missão. E a nossa missão é maior que nós mesmos. A nossa missão, eu vou repetir, a nossa missão, a missão de cada um, é maior que você. Você vai entender que eu vou voltar um pouco para falar de Jesus. Eu vou dizer de Abraão. Abraão, Deus fala para ele, sai da sua parentela e vai. Ele larga os familiares e Ló ainda vai com ele, e as pessoas falam mal de Ló. Porque em Pedro fala, o justo Ló. Você vê que por causa dos filhos dele, os amonitas, os moabitas, e você vai juntar com os filhos de Edom, e vai juntar com os filhos de Esaú, vão ser os árabes, os muçulmanos, são os povos mais terríveis, porque a missão dele é difícil, porque todo mundo na sua missão, no momento, falha. Você vai ver que ele vai ficar com Agar, que é concubina, e ele fica com Agar e sai Ismael. Aí começa, junta Ismael, aí junta depois os filhos de Esaú, aí junta os moabitas, moanitas, que são os filhos das filhas de Ló, e juntam o povo. Cada vez que saímos um pouquinho da nossa missão, algo dá errado com o escolhido. Toda vez um pouquinho que saímos do que Deus falou, é um pouco. Às vezes não é nem muito, é um pouco. Quando saímos, algo dá errado. Você vai ver que Abraão é difícil, porque o escolhido, ele sempre padece. E nós não conseguimos padecer. Nós sofremos porque nossa carne nunca quer padecer. Você vai ver sobre Jacó. Jacó tem uma missão. Você vai ver que Rebeca está no ventre dela 2 filhos. E eles brigam dentro do ventre. E na verdade ela pergunta e Deus responde para ela. Vai falar assim, ó, no seu ventre tem 2 nações. E só que o maior servirá ao menor. Só que na verdade nós somos assim. Nós somos afobados, nós somos ansiosos. Deus promete muita coisa para nós, só que nós ficamos assim, não, eu quero logo. Não, vou te dar.
espera, só um momento, está chegando perto. Só que não. Aí você vai ver que a bênção da primogenitura era para Esaú. Aí a mãe fala, vai lá e faz isso, coloca no braço, vai entender? Mas mãe, você vai ver que Jacó fala algo diferente, porque na verdade, depois de 600 anos, que Deus vai falar para Moisés, que hoje coloca a bênção e a maldição, e Jacó já entende, fala, mãe, mas se eu mentir para o meu pai, em vez de trazer maldição, em vez de trazer bênção, eu vou trazer maldição para mim. E você vai ver que as pessoas falam que Jacó significa enganador. Não. É aquele que agarra. Quando ele saiu no ventre, ele saiu agarrado a uma promessa, como muitos estão aqui, por causa de uma promessa, e espera essa promessa e todo dia não desiste, por mais que está difícil, padecendo, cada dia vem. Mas você vai ver que em Gálatas fala uma coisa, aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Ele mentiu para o pai dele? Mentiu. Você vai ver que ele mentiu para o irmão, para o pai, na frente o tio mentiu para ele um bom tempo. A gente planta alguma coisa porque estamos ansiosos para receber a nossa bênção, só que na frente, lá na frente, Deus está vendo. Você vai ver que tinha a missão, era difícil a missão dele, e por causa de ansiedade, muitas das vezes perdemos a nossa bênção no momento certo, por causa de uma ansiedade. A ansiedade é uma coisa terrível, principalmente hoje em dia, nesses tempos que estamos. Você vai ver que a missão, eu estou falando, vou pular um pouco, eu vou mais para frente. Eu ia falar de Moisés, eu vou lá em Jeremias, para chegar em Jesus, eu vou passar pelos proféticos. Você vê que Jeremias, Deus chama Jeremias e fala, Jeremias, vai falar para mim. Senhor, eu não posso falar, nós somos assim. Deus tem uma missão e nos chama e fala assim, não, Senhor, eu não posso falar, eu não sei falar, eu sou criança demais, e muitas vezes somos assim. Não queremos falar o que Deus fala, porque na verdade, muitas das vezes, quando vamos falar, nós padecemos. Se você vai ler o livro de Jeremias, é Jeremias na cova, é Jeremias no poço, é Jeremias ali, é Jeremias sofrendo. Entanto que Jeremias é o único profeta que tem 2 livros. Num ele só chora, é Lamentações de Jeremias. Você vai ver que é difícil. Quem Deus escolhe, quem Deus chama, padece. Você vai ver Oséias, onde o Espírito me impele. Você vê que eu já comentei, meu pastor falou assim, a única parte que eu não queria ter é essa parte de um profeta, porque é bem complicado, né? Você vê que chama Oséias, Oséias, você vai casar com a prostituta. E cada vez que ela te trair, você vai e perdoa ela, para você entender o que eu passo. Porque meu povo vem e me adora hoje e amanhã não me adora mais. Então, na verdade, Oséias, se você vai, casa com a prostituta, Oséias. Fica com ela, e quando ela te trair, você volta, você perdoa ela e fica com ela. Você vai ver que é difícil a vida de quem Deus chama. Não é fácil. Aí vê Jonas, Deus chama ele, vai para Nínive, Jonas. E Jonas não vai. Muito de nós somos assim. Deus nos chama, fala, vem, vamos. Não, eu não vou lá, porque nós entendemos uma paz. Nós pensamos que a nossa paz é não fazer as coisas, mas essa paz é uma paz errada. A paz verdadeira é você estar no meio da guerra, mas seu coração está em paz. A paz que excede todo entendimento. Quando que você mostra que está em paz? Que tudo em volta de você está se desabando, está destruindo. Mas como você está? Eu estou bem, porque o Espírito Santo lhe consola, me consola, consola a todos. Então, na verdade, você vê, vou falar o que o Espírito Santo me impele, você vê que, na verdade, eu vou falar de Jesus na frente, mas eu vou falar o que o Espírito Santo... As pessoas falam de Judas, Judas traiu Jesus por causa de 30 moedas, mas você vai entender que ele é a parte do mal, só que o mal, na verdade, é uma coisa que a Bíblia não fala muito, fala sobre ódio. A Bíblia não fala muito sobre ódio, porque Deus não tem nada a ver com ódio. Você vai ver que o maior atributo de Deus que você pode achar na Bíblia, de Deus, atributo, qualidade, é bondade. Deus é bom. A missão de Jesus sempre é mostrar que
Deus é bom. Você vai ver que na primeira 7 dias que Deus está criando, você vai ver que o que mais tem em comum, passa o primeiro dia, e viu Deus que era bom. Aí você passa o segundo dia, e viu Deus que era bom. E vai passando os dias, e viu Deus que era bom. Você vai ver que o maior atributo de Deus é bondade. Você vai ver que a maior vontade do diabo para minha vida e para a sua vida é colocar na sua cabeça, na minha cabeça, que Deus não é bom. Que Deus não é bom, e Ele é bom. Deus é bom porque muitas das vezes não entendemos que temos que padecer para entender essa bondade. Você vê que Jonas, ele sai e é para ele ir para Nínive. Ele não vai porque nós somos assim. A paz que excede todo entendimento ninguém entende que você está passando um turbilhão no 360 como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não deu fruto na vide, produz oliveira minta, dos campos não produzam mantimento, dos currais não hajam vaca. Você vira no 360, tudo está mal. Mas você olha para cima, o meu socorro vem de Deus e eu estou em paz, porque o justo viverá pela fé. Então, para você entender muitas vezes como que faz, porque Ele coloca um monte de coisa em volta de você, que você fala assim, se você olha para o lado, você passa mal. Mas se você dobra o joelho e você começa a olhar para aquele que fez todas as coisas, você começa a sentir o consolo dele. Você vê que, na verdade, Jonas tem que pregar para um povo que muitos de nós não iríamos. Ele tinha que pregar para um povo que, vamos dizer assim, que é malvado. Não era como Judas, é malvado. É de colocar o dedo no olho da pessoa e arrancar com a mão. É diferente. Quem que vai querer pregar para um povo malvado desse jeito? Nunca que nós, em sã consciência, às vezes Deus fala, não vai pregar para esse povo. Quem que vai? Porque na verdade muitos de nós pensamos também dessa maneira. Falo, não, eu já comentei já isso em outras vezes, algumas pessoas vão lembrar disso. Não, essa pessoa aqui, eu quero que se salve. Essa pessoa aqui, eu não gosto muito, então outra pessoa pregue para ela. Se ela quiser se converter em outro momento, ela se converta, mas eu não gosto tanto, porque se formos ser sinceros, é assim que é. E Jonas pensava desse jeito, porque muitas vezes precisamos ser quebrantados, e na verdade Deus nos chama, porque ficamos quebrantados quando Deus nos faz nos padecer, quando nós padecemos em várias situações, quando que entendemos que Deus está nessa situação? Quando padecemos. Muitas vezes quando padecemos. Você vai ver que os profetas, eles são chamados e eles sofrem muito. Aí você vai ver que, eu vou chegar aqui em Jesus. Você vê que a missão de Jesus, ela é muito maior de todas. Porque você vai ver que o ministério de Jesus começa de sermão a sermão. Sermão da montanha a sermão profético. Sermão da montanha é em 3 partes. Você vê que ele começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeira coisa que ele vai falar no sermão, no ensino dele: só teu espírito sozinho, você não dá conta. Você sofre demais, você perece, você padece de um jeito que você sofre, vai arrancar o cabelo, você vai sofrer, vai passar mal. Mas quando você sabe que tem um Espírito, testifica com o teu Espírito, que te consola todo santo dia, quando você se prostra e clama a Ele, você sabe que Ele está do teu lado e te consola. Você vê que Ele vai falando a bem-aventurança, os que têm sede de fome de justiça, os que choram serão consolados. Aí a última parte do Sermão da Montanha, da bem-aventurança, os que são perseguidos. Os que são perseguidos, porque a perseguição é uma coisa que mais dói. A perseguição, porque você vai ver que ele está falando do Sermão da Montanha. Chega no 6, ele está falando o quê? Ele está falando dos hábitos: oração, jejum e esmola. Hábitos bons que você tem que ter, para ter Ele contigo. Aí você chega no 7, ele fala de hábitos ruins, hábito de julgar os outros, é o capítulo 7, começa. Aí no final do 7 é a assinatura de Jesus do Sermão da Montanha: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica. Porque tem coisa que você não consegue praticar hoje, mas aí você se esforça, pratica amanhã, aí começa a dar certo.
Aí começa a praticar, até entender. Você vai ver que é 3 partes o Sermão da Montanha. Ele separa as características do discípulo, separa o hábito bom do discípulo, o hábito mau, e depois ele fala quem pratica isso. Você vai ver que no sermão profético é diferente. Ele está falando do princípio das dores. Está aí o princípio das dores. Está perto. Grande tribulação, a vinda do Filho do Homem. Está muito perto. Muitos sentem essa ânsia quase todo dia. Esse temor está muito perto. Você vê que é de sermão a sermão, no meio do sermão, parábolas. Milagres, prodígios e sinais. Você vai ver que, vou comentar de uma parábola. Uma parábola que é a parábola do semeador. Na beira do caminho, joga a semente. É o solo, que somos nós, terra, semente, que é a palavra, e o semeador, que é ele. Ele que joga a semente. Se para na beira do caminho, vou dar um exemplo. Se você ouve a palavra agora e você sai, e chega lá na sua casa e vai tomar um café, alguém pergunta, o que foi pregado hoje? Aí você vem, aí você coça, aí você para, o que foi? Ele comentou, acho que foi em João, irmão, não, foi em Mateus, aí você, foi em João, mas não leu a palavra, quer dizer, na beira do caminho, a palavra vem, mas a palavra nem entra. Aí nos espinhos é porque tem coisa muita do mundo e a semente não fica. Aí você vê que a outra parte, a terceira parte, é das pedras. É porque é perseguição por causa da palavra. Você vê que quanto mais você prega, quanto mais você faz a obra, mais você é perseguido. Você vê que independente de ter na beira do caminho, dos espinhos e nas pedras, você vai ver que independente disso, de a gente não entender, o lavrador é ele. Ele que passa com o arado. Porque ele vai passando com o arado, porque aquele ferro vai cortando a terra, vai passando. Uma hora vai ter espinho. Ele pega o espinho e tira. Ele vai passando, tem pedra, ele tira. É por isso que muitas das vezes nós somos assim. Isso aqui também é um arado. Isso aqui tem que cortar. Se a gente não usa ela, se a gente não afia ela para cortar, aí não corta na hora que fala. Aí acontece, na hora que a gente bate, machuca. Em vez de ajudar alguém, a gente piora a situação das pessoas. Às vezes tem que afiar a espada para que nós falarmos, não seja nós, é a palavra. Não fui eu que falei, foi a palavra. Falar só a palavra, se não resolver, é porque você faz o quê? Jesus falou uma coisa, você faz assim, ó, você levanta, balança a poeira do pé e continua. Porque quando você fala de você ou fala do eu, acaba acontecendo algo ruim. Mas quando você fala da palavra, a palavra por si só faz, ela nunca volta vazia. Você vai ver que para chegar na boa terra, demora. E você vai ver que Jesus está falando da missão. Aqui onde nós lemos, em João 3, ele está falando da missão, porque ele está falando de algo que ele vai fazer, que é o principal. Eu falei de sermão, da parábola significa enigma, revelado. Ele está falando de milagre, prodígio, sinais, está falando de tudo. Só que aqui ele está falando o principal. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vai ver que o principal de Jesus, entendemos o que ele veio fazer, é a salvação. Ser salvo. É a salvação. Você vê que Paulo vai falar algo, que ele para no capítulo 7, ele vai falar assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Porque ele já reconhece que não é mais ele, porque na cabeça dele ele queria fazer o bem, mas quando ele pensa em fazer o bem e vai fazer, não sai bem, sai mal. Aí ele vê, não é eu, é alguma coisa errada dentro do meu coração. É o pecado que está em mim, que eu tenho que tirar. Ele começa a reconhecer. Aí ele vai, passa um pouquinho nos versículos e fala: miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele reconhece, porque quando que entendemos a salvação? Nós entendemos a salvação é quando acordamos no tempo. Estamos no tempo, é 19, 20 de outubro de 2020. 20 de outubro de 2020. Você vai ver que lá em Jerusalém, Israel, é 5.789. É o único lugar que o calendário não mudou, porque a pedra angular foi rejeitada, a pedra de esquina, lá ele foi rejeitado.
Só que em todo lugar do mundo é essa data. Ele quebrou o tempo no meio. Você acorda no tempo quando entende o que ele veio fazer. Você acorda no tempo e fala assim, não. Porque você vai ver que Paulo fala algo. Ele vai dizer, não atentamos para as coisas que vemos, porque as coisas que vemos são passageiras, mas as coisas que não vemos, essas são eternas. Eu fiquei muito tempo, até um tempo atrás já preguei sobre isso, eu achava que é sentimentos e emoções, porque a gente pensava de carro, de casa e muitas coisas externas, eu achava que sentimentos e emoções, só que se eu chegar abatido aqui, muito triste, todo mundo vai reparar no meu rosto que eu estou abatido. Nem todos somos abatidos, mas não destruídos, mas dá para ver que está perseguido. As pessoas percebem quando é perseguido, quando é abatido, quando é perplexo, quando é assustado. Dá para perceber, dá para ver, só que aí eu entendi que Paulo está falando. Paulo está falando de morte. Paulo está falando de quem me livrará do corpo dessa morte? Quem vai livrar? Porque na verdade tudo passa. Algo aqui dentro não passa, que é o espírito vai para o céu, a alma vai para o céu, ou vai para o inferno, o espírito volta a Deus, como disse Salomão. Você vai entender porque Jesus está falando algo assim. Ele diz, aquele que vê, é a primeira parte que ele vai falar em verdade, fala assim, ó, aquele que vê o reino, ele tem que nascer de novo, é a primeira parte, vê, porque muitas das vezes, nós vemos muita coisa que Deus faz, vemos muita coisa, mas para entrar, aí ele volta e fala, porque muitos de nós não entendemos, e muitas pessoas não entendem mais ainda, porque na verdade para ver tem que nascer, mas aí ele para, e é aquela fase do arado, que muitas vezes demora um certo tempo, porque passa aí e fala em verdade de novo, pela segunda vez, em verdade vos digo, para nascer, para entrar, para ver uma coisa, para nascer. Agora, para entrar, tem que nascer da água do Espírito. Aí ele vem e ele fala algo diferente. Ele fala algo diferente porque ele está falando nascer da água do Espírito, porque você vai entender que muitas das vezes é você batizar e você conhecer que o Espírito Santo te convence quase todo dia, porque não é todo dia que nós somos convencidos pelo Espírito Santo, vamos ser sinceros. Não é quase todo dia, tem dia que demora, porque você vai ver que em Efésios fala assim, ó, irai-vos e não pequei, não deixe colocar o sol sobre vossa ira, quer dizer que é um dia, vou falar de novo, sempre tenho falado isso de manhã aqui, quando escurece, perdoa, porque a gente não perdoa quando escurece, passa um ciclo, é mais difícil no outro dia, é mais difícil, você vai ver que na verdade, quando ele está falando de nascer da água do Espírito, começa a convencer, aí ele vai dar a outra, ele vai falar de algo que é difícil de entender, ele vai falar do vento, ele vai comentar que, em verdade vos digo, que o vento sopra de um lado e vai para o outro, você não sabe como vai, para onde vai, o vento ele quer dizer de liberdade. Muitas das vezes, se queremos olhar o vento a gente nunca deve olhar o vento aqui, eu sempre preguei sobre o vento pode ser tribulação, mas o vento quem sempre faz é Deus, fala, passemos para outra margem, quando o vento de Jonas é ele que fez, o vento oriental que abriu o mar vermelho, todos os ventos é ele que faz, e tudo isso, sabe para quê que é? Ele quer que a gente padeça. Esse padecer, eu vou comentar algo aqui para explicar melhor o que o Espírito Santo me impeliu. Existe um momento que Paulo, ele está falando algo. Paulo ele já tinha passado muitas décadas que ele estava servindo a Deus. Ele tinha passado uma época, os primeiros 3 anos ele subiu para conversar com Pedro. Aí conversou com Pedro, ele voltou. Isso está em Gálatas. Aí passou 15 anos, ele voltou de novo, com vários discípulos, voltou de novo e falou assim, eu vim expor o evangelho que eu prego para os gentios, e aí ele teve que repreender a Pedro, porque Pedro queria que ele, Barnabé, outras pessoas, queriam que fizesse costumes dos judeus, e ele falou assim, não, já estou crucificado com Cristo. Paulo, depois de quase 20 anos, só que aí passou mais tempo ainda,
Aí em Coríntios ele comenta algo, na segunda carta de Coríntios. Ele quer dizer ainda que eu fui nécio e fiquei ignorante em gloriar-me, está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 10. Eu fui nécio, ignorante em gloriar-me, porque na verdade nada fui menor que excelente dos apóstolos, que os apóstolos conviveram com Jesus. Ele nem conviveu com Jesus daquele jeito em carne. E você vai ver que vai falar uma coisa, dele padecer, dele sofrer demais, porque muitas das vezes, irmãos, nós não queremos padecer. Nós não queremos padecer. Você vai ver que ele ora 3 vezes, e é uma coisa profunda, que vai falar que você procura na Bíblia, não tem algo parecido da Bíblia inteira. Ele fala, eu ouvi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. E ele tinha acabado de ouvir uma revelação ímpar de Deus, e veio o mensageiro Satanás esbofetear a cara dele. Imagina você servir a Deus com fidelidade todo santo dia, você se arrepender cada dia mais, você está fazendo certo com Deus, e todo mundo peca todo dia. Pedir perdão é uma coisa de todo dia, mas você está buscando sempre a Deus, e vem o inimigo e te machuca, e vem e deixa você para baixo, e deixa você ruim, triste. Imagina alguém que tinha acabado de ter uma revelação do céu e ter machucado. E na verdade, para padecer, você tem que entender que esse padecer de Deus é que mostra o quanto somos moídos, como Jesus foi moído também. Os escolhidos, eles são moídos ao máximo, porque muitos de nós somos assim, quando começa essa moenda, fala, não Senhor, ó Senhor, pode mandar que eu quero, dessa vez eu vou, pode Senhor, mas quando a moenda vem, a gente não quer ser moído. Quando a moenda vem, quando ele vai começar a moer, nós somos o primeiro a falar, não Senhor, por que essa prova? Senhor, por que é assim tão doloroso? Senhor, por que é tão doído dessa maneira? Porque muitos de nós falamos isso para Deus, e muitas das vezes diariamente, Senhor, por que é tão difícil assim, isso? Você vai ver que, para concluir, Paulo fala algo, no Coríntios anterior, ele vai dizer que, você vai ver que começa com salvação, e você vai ver que tem, na sequência, para você entender, porque sem santificação ninguém verá o Senhor, aí você vai santificar, 4S, santifica, salvação, aí passa santificação. A gente santifica, a gente é salvo, é fácil de gravar essa receita. Salvação, aí você vem, santificação, você santifica. E depois, como que você mostra que você está santificando todo dia com Deus? Você começa a ter servidão. O que é servidão? Você começa a servir as pessoas. Você deixa o seu eu, o seu ego, porque você vê que em Gálatas Paulo fala sobre obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, aí você bebedice, glotonaria, isso são obras da carne, mas não é o que está no coração, não é o que contamina, não é o que entra, é o que sai. Aí vai falar o que é a soberba, a mágoa, o rancor, a loucura, isso que fica no coração do homem, isso traz a obra da carne, é algo que está lá dentro, já está lá dentro. Você vê que João vai falar de concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Concupiscência da carne é a carne, tudo que Gálatas 5:17 fala, é ali. Você vê que as 7 primeiras são tudo a mesma coisa, sobre briga, ira, peleja, contenda, porfia, dissensão, emulação, facção. Vou repetir de novo, o Espírito me impele e tem que falar. Ira, peleja, contenda, porfia, dissensão, emulação, facção. As 7 primeiras obras da carne, tudo é briga. Tudo é briga. Você vê que o concupiscência da carne, o principal é briga. Discussão na igreja, discussão na família, discussão no serviço, discussão na rua. Principal obra da carne. Mas tudo porque o coração, dentro do coração, o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Você vai ver que é loucura. Jesus fala isso, não sou eu. Loucura, soberba. Você vai ver que é várias coisas que ele fala, obras da carne. Isso, o coração desse jeito enganoso, isso traz a obra da carne. Falar de obras da carne é pecado? É pecado. Mas o coração enganoso, esse traz as obras da carne.
E só Jesus consegue purificar. Você vai ver que Paulo, ele está falando algo, porque salvação, santificação, você tira esse coração enganoso, aí você começa a santificar, santificação. Você vai ver que eu comento isso, sempre o Espírito Santo me impele. Moisés poderia falar muita coisa no Salmo 90. Abriu o mar vermelho, caiu o maná. Ele fala uma coisa que é o núcleo do Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias com coração sábio. A gente não tem o amanhã, a gente não tem o ontem, a gente tem o hoje. Agradecer hoje pela vida, agradecer pelo pão de hoje. Nós muitas vezes ficamos pensando no que aconteceu ontem e no que vai acontecer amanhã e não vivemos o hoje. E Salmo 90, Moisés, ele diz isso. Você vai ver que quando entendemos a missão de Jesus, conseguimos fazer a nossa missão. Estou concluindo a mensagem. Você vê que entender o que é salvação, aí vem santificação, aí continua a terceira, servidão. E a servidão traz uma coisa que dói, que é o padecer, que é o sofrimento. É o ápice do que Jesus explicou. Você dá a face, que isso é o mais difícil de tudo. Você querer ajudar as pessoas bater na sua cara e você tem que dar a outra face. Isso é o mais difícil. É o mais difícil. Você vai ver que, vou repetir, salvação. Todo dia é um termômetro para a gente testar se somos salvos. A gente tenta fazer o bem, sai mal, está errado. A gente tenta fazer o bem, sai bem, está certo. Aí você vai ver que salvação, santificação, servidão, sofrimento. Se você sofre todo dia, está no caminho certo. Eu vou concluir isso falando de Coríntios 13. Paulo ele fala, se eu falasse, porque falar todo mundo fala. Só os mudos que não falam, né, pastor? Enquanto não tem um milagre. Mas todo mundo fala. Aí você vai ver de falar. Aí ele fala, se eu tivesse. Aí você vai ver, aí ele vai explicar do ser. Se tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Você vai ver de ser. E do ser tem que estar. Você vê como que é. Se eu falar, se eu ter, porque se eu falasse e se eu ter, se eu tivesse. Se eu falasse, se eu tivesse. E todos nós somos assim. Porque a gente muitas vezes quer falar, queremos ter o direito de falar em todas as ocasiões. Nós queremos falar. E se eu falasse e se eu tivesse, aí ele fala de ser. Ele fala de ser. E para ser tem que estar. Estar na videira, porque na videira você consegue dar fruto, você consegue ser manso, consegue ser temperado, você consegue, e você, para concluir, ele fala algo, ele chega e ele fala algo que nós muitas vezes lemos e não prestamos atenção no que nós lemos. Ele fala que eu vejo por enigma. Esse enigma que ele está falando é o sofrimento. Porque você vai ver que você olha no espelho, cada um pode pensar, e pensa na sua missão, porque sua missão é maior que você. E tem que ter salvação, santificação, servidão e sofrimento, que é o quarto. E a gente para no espelho, Tiago, o apóstolo Tiago, ele vai dizer que nós esquecemos o nosso rosto natural. E se a gente fica triste, a gente nem olha no espelho. A gente nem faz muita questão. Se ficamos muito tristes, as pessoas podem refletir consigo mesmo. Se ficamos muito tristes, nós não conseguimos nem olhar muito no espelho. É claro que quando olha demais, é vaidade e aflição de espírito, diz o sábio Salomão. Mas se ficamos muito tristes, não olhamos no espelho para olhar dentro dos nossos olhos. Nós mesmos não olhamos para os nossos olhos. Nós passamos os dias. E você vai ver que ele fala algo, que o enigma é como se você olhasse um menino e depois você olha como homem. E esse homem não é nós mesmos. E, na verdade, é Jesus. É entender que existe a salvação, a santificação, a servidão, o sofrimento. Porque quando nós olhamos com um brilho no rosto, independente do sofrimento, independente da tristeza, independente da perseguição, nós olhamos com um brilho que é diferente, uma alegria que só o Espírito Santo dá,
é diferente, não nos vemos a nós mesmos. Nós vemos muitas vezes Ele, porque na verdade, para entender que existe o que Ele veio fazer, todo aquele que crê não pereça, porque cada um tem um corpo, e esse corpo vai cada dia mais perecer. E entendemos que existe, e temos que ser salvos, e temos que santificar, e com a santificação temos que servir, e temos que sofrer por causa desse evangelho, porque muitas vezes não queremos sofrer, não queremos padecer. E quando entendemos que temos é que padecer, entendemos verdadeiramente que somos salvos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor? Glória a Deus. Nós passamos por várias partes, principalmente no Novo Testamento, né? Mas Deus, nosso Pai, Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Quando nós não cremos nele, nós perecemos e também padecemos. Então, irmãos, quando ele chamou Saulo, Ananias, vai lá. Convém que ele padeça, convém que Saulo padeça pelo meu nome. Porque quando nós servimos ao Senhor, nós temos que deixar as coisas que desagradam ao Senhor. Nós temos que renunciar e temos que pagar um preço, e nós acabamos padecendo. Padecer pelo nome do Senhor é pagar o preço. O que o irmão falou aqui é muito importante, porque às vezes nós não queremos pagar o preço. Um exemplo claro, suponhamos que eu seja dependente químico, e eu quero deixar o vício, decidi que eu quero deixar, mas eu não consigo, seja álcool, droga, eu não consigo. Estou tentando, mas eu não consigo. A hora que você vai se esforçar para falar não no convite de um amigo, alguém que te deu uma caixinha de cerveja, alguém que deu de graça e te chamou, e para você falar não, você vai sofrer, você vai padecer. Mas por quê? Você vai falar não? Por causa do Senhor. Senhor, até que eu quero, Senhor, mas por Ti, Senhor, porque por mim mesmo eu já iria, mas por Ti, Senhor, para não te entristecer, Senhor, mas para mim ter uma vida de relacionamento saudável com o Senhor e com as pessoas, para eu não perder o dinheiro, Senhor, para eu não ter um câncer, Senhor, porque toda dependência química leva a um câncer. Álcool, cirrose hepática, droga, câncer. Então, para não padecer, Senhor, sabe, para não sofrer, para não morrer espiritualmente. Então você acaba padecendo, falando não para os prazeres. Padecer, o amor é sofredor. Que maravilha de palavra. Nós padecemos e nós perecemos, para que ninguém padeça ou pereça. Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Você perece, você padece. Amém? Vamos ficar em pé? Tem alguém que ouviu a palavra do Senhor e deseja reconciliar com o Senhor? Porque é uma atitude de muita coragem. Nós temos coragem de fazer muita coisa aí fora, mas nós não temos muitas das vezes coragem de falar assim: eu reconheço que eu sou falho, reconheço que eu preciso melhorar, reconheço que eu preciso estar pronto para o arrebatamento da igreja, reconheço. Tem alguém que reconhece que você é dependente, totalmente dependente do Senhor, e que você ainda não está ainda totalmente no centro da vontade de Deus, que você cometeu uma falha e precisa do perdão e da misericórdia do Senhor, senão as suas orações não terão efeito, senão não terá um relacionamento com o Senhor. Você reconhece que não é perfeito e que precisa da misericórdia dEle, que Ele precisa trabalhar a sua vida. Se você está nessa condição, vem aqui à frente, nós vamos orar por você. É dessa forma que nós temos vitória. Quando nós tratamos a nossa alma primeiro, para depois tratar nossos casos. Vamos orar ao Senhor, vamos entregar nossa vida ao Senhor, vamos fazer uma nova aliança com Ele, vamos nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, vamos entregar nossa vida de corpo e alma e espírito para Ele. Meu Senhor,
aqui estão os irmãos corajosos, Senhor, de reconhecer publicamente que não são perfeitos, de reconhecer publicamente, Senhor, de que não são perfeitos, de que são dependentes de Ti, e eles querem a Tua misericórdia, a Tua graça. Pai, pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor, e te clamamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, que o Senhor, meu Pai, tome a nossa vida nas Tuas mãos e faça de nós a Sua vontade. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, reconciliamos contigo, fazemos uma nova aliança, e nós iremos nascer de novo, uma nova criatura, Senhor. Tudo aquilo que fizemos, os nossos pecados, são lançados no mar do esquecimento, e o nosso nome é escrito no livro da vida, Senhor. E aí, ó Senhor, dotamos uma personalidade de caráter cristão. Pai, Tu falaste que se aquele que arrepender, confessar e deixar, alcança a misericórdia do Senhor. Então a atitude de deixar o comportamento que não te agrada, o pecado, isso, meu Pai, prova que nós tivemos um arrependimento sincero, uma confissão verdadeira. Em nome de Jesus Cristo, faça de nós nova criatura. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, usa-nos como instrumento nas suas mãos, encha-nos do teu Espírito Santo, faça de nós morada do teu Espírito Santo. Assim te agradecemos pelo teu perdão, em nome de Jesus. Amém. Amém? Maravilha, Deus perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Vai e não fale mais. Eu gostaria de orar por você que está com um problema familiar. No meio da sua família tem um desentendimento que nunca acaba. Alguém não perdoa o outro. Dentro de casa, alguém desentende com o outro. Coração endurecido. Não quer entender, está cego. Dentro da sua casa está causando desentendimento, atrito, e você quer que isso acabe. Você que está nessa condição, lá no meio da sua família, faça favor que nós vamos orar por você. Todos os servos de Deus que conquistaram vitória com o Senhor, eles se humilharam. E se humilharam e Deus se exaltou. Às vezes o meu irmão está fazendo coisa errada em casa, ele está errado, ele que me ofendeu. Mas eu me humilho e vou até ele para que Deus possa me exaltar. Porque não é a gente que se exalta, a gente se exaltar é soberba. É você que se humilha e ele, o próprio Deus, te exalta com a vitória. Aqueles que humilharem serão exaltados. Amém? Então, você se humilha, chega até a pessoa assim, ó, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. Quero que você me perdoe. Você quebra o inimigo no meio. O perdão quebra o inimigo no meio. Me perdoe se eu fiz alguma coisa. Porque eu já te perdoei. Não estou perdoando. Eu já te perdoei. Se você faz isso, independente das circunstâncias, que é muito difícil fazer isso, você tem que humilhar. Não é fácil. Nos dias de hoje, as pessoas se humilharem. Porque todo mundo acha que está certo. Todo mundo acha que está certo. Todo mundo acha que está na razão. E a nossa razão é Deus. E o que Ele quer é perdão. E se você que é crente não tomar iniciativa, essa pessoa de coração endurecido nunca vai fazer isso. Nunca vai fazer isso. Então vai ficar sempre em atrito, em confusão. Os relacionamentos só são restabelecidos através do perdão, não tem outro caminho. E a iniciativa tem que ser nossa, porque eles não vão fazer isso. Eles não têm o Espírito Santo. Só nós temos o Espírito Santo. Você vai se humilhar. Se você quiser vitória, você se humilha. E aí você fala e você consegue. Não é fácil. Não é fácil. Já vou dizendo, é difícil. E o inimigo vai fazer de tudo para você não fazer isso. Porque você acaba com a obra dele dessa forma. Assim como Jesus veio para desfazer as obras de Satanás, os demônios, Satanás e seus demônios tentam, através de nós, desfazer as obras de Cristo. E nós temos que fazer as obras de Deus. Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aqui está a igreja reunida, Senhor. Essa causa familiar, esse problema acaba hoje. Em nome de Jesus Cristo, hoje acaba, porque nós vamos nos humilhar, e o inimigo será envergonhado, e o Senhor será exaltado. Se mesmo assim a pessoa não quiser, nós fizemos a nossa parte, agora esta pessoa com Deus. Aí, meu Pai, se o Senhor vai tratar, se o Senhor vai pesar a mão, é com o Senhor. Nós queremos a salvação, Senhor. Queremos a libertação, queremos a harmonia, queremos a paz no lar. Queremos que Satanás parte em retirada. Queremos que ele corra, que ele saia da nossa casa, inimigo da nossa alma. Tira as suas mãos imundas de cima da nossa família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Alguém passando mal? Alguém sofrendo com dor, passando mal? Pode ficar aqui do meu lado.
Não é toda vez que a gente pede que Deus faz. Porque se Deus desse toda vez que nós pedimos, acabava a faculdade de medicina, acabava hospitais, acabava a profissão de médico. Ia todos os crentes para o hospital e acabava doente. Deus faz por algum propósito. Deus permite por algum propósito. Nada de Deus é em vão. Tudo tem um aprendizado do Senhor. Se você é curado e você não aprendeu nada de Deus, de nada adiantou você ser curado. Nós temos que pelo menos exercitar nossa fé. Nós temos que pelo menos aproximar na intimidade e relacionamento com Ele. Nós temos que pelo menos reconhecer e glorificá-lo. Porque se Deus não for glorificado em qualquer atitude humana, de nada adiantou essa atitude humana. Se Deus não é glorificado, a sua fé não é acrescentada, de nada adiantou. Deus faz um milagre aqui. Você volta com maus pensamentos por aquela porta lá, de nada adiantou o milagre que Ele fez aqui. É melhor não ter feito. De nada adianta curar alguém se alguém ir andando para o inferno. É melhor você ir sofrendo para o céu do que você ir curado para o inferno. A maior cura que Deus faz é na nossa alma. Depois de mais coisas Ele acrescenta. Mas tem um porquê. Nem sempre você está doente porque você está em pecado. Nem sempre é assim. Crente fica doente, crente sofre, crente padece. Só que tem uma coisa. O que está reservado para ele lá na frente, o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem. É incomparável o que está reservado para nós. Mas irmão Nivaldo, meu vizinho, faz coisa errada, é bandido, ladrão, tudo de errado se você pensar, ele só prospera. Considera o fim dele. Considera o fim dele. Irmão Nivaldo, eu fui lá na igreja, não recebi nada de Deus, até hoje eu estou indo na igreja. Você não veio para receber, você veio para servir, não para ser servido. Para você receber, para você ser servido, para você receber, você tem que servir bem primeiro, depois Ele te serve. Amém? Ah, irmão Nivaldo, eu fui lá no culto do Senhor, lá não vi nada. Você não veio para ver, você veio para ouvir a palavra. Entende? Posso ajudar? Sofrendo dor de garganta. Não, onde? Aqui. Vamos orar ao Senhor. Tudo é possível ao que crê. Ele pode fazer e pode não fazer. Segundo a nossa fé, Ele vai olhar para a nossa fé. Amém? Dá licença um pouquinho. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. No poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, se for da sua vontade, ninguém poderá impedir. Até mesmo que tenha incrédulo no nosso meio. O Senhor não precisa disso, Senhor. Só precisa da nossa fé. O Senhor precisa do nosso amor. O Senhor precisa da nossa fidelidade, nossa obediência, nossa sinceridade, nossa lealdade. Em nome de Jesus Cristo, infecção de garganta, comece a sair agora, nós te ordenamos, em nome de Jesus, e não voltes mais, em nome de Jesus. Dores abdominais, nós te ordenamos, saia dele, e não voltes mais, em nome de Jesus Cristo. Eu sei que pode acontecer e pode não acontecer, não tem problema, fale somente a verdade, tá? Por favor, observe sua garganta, procura. Está mais aliviado. Eita glória, já está bem aliviada a garganta, né? E aqui, mesma coisa? Hã? Sai um pouco. Só um pouco, né? Amém? Deus está fazendo, crê? Glórias a Deus. Eu não estou sentindo agora, mas estou tendo cãibra quase todo dia. Não sente agora. Agora está tudo bem com ela, mas todo dia ela sente cãibra. Crê? Em nome de Jesus Cristo. No poderoso nome de Jesus Cristo. Enfermidade de cãibras no corpo desta mulher, saia dela. Nós te ordenamos em nome de Jesus. Nome de Jesus Cristo. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Seta maligna de inveja do vizinho dela. Em nome de Jesus Cristo. Saia dela, em nome de Jesus Cristo. É uma seta maligna de oração contrária contra a senhora. Amém? Perdoe e deixa. Amém? Eu posso ajudar. Interceder por ele, né? Todos por cento do comprometimento. Mão dele. Já passou na meta? Só um milagre então, né? Irmãos, vamos interceder por essa família. Tem uma pessoa com Covid e está mais de 90% comprometida, ou seja, praticamente só um milagre mesmo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Amém? Vocês todos são servos do Senhor? Amém? Todos servem a Deus? Amém? Vamos orar ao Senhor. Curva a sua cabeça. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, temos aqui um caso que precisa praticamente de ressurreição, Senhor. Olha aqui, espírito da morte, nós te repreendemos em nome de Jesus Cristo
Espírito de vida, torne a entrar nesse corpo em nome de Jesus. Pai, só o Senhor pode contrariar a medicina. Tudo está indicando o Senhor para o mal. Pai, eu te peço em nome de Jesus, dê mais uma chance de vida para este homem, Senhor. Pai, te peço em nome de Jesus Cristo, que cada gota de soro na veia deste homem não seja remédio, meu Pai, científico, mas seja o sangue de Cristo gotejando na veia deles. Pai, Senhor, que cada um que manipular aquele homem, cada enfermeiro que trocar o remédio, cada médico, meu Pai, que tocar, seja as tuas mãos tocando, Senhor. E em volta da cama dele, Senhor, e seja cheio de uma comitiva de anjos, Senhor, guardando e livrando de todo o mal, Senhor. E se porventura houver algum mau funcionário, ó Pai, tire e substitua, Senhor, para trabalhar corretamente, e seja enfermeiro, médico, qual for o profissional. Usa, meu Pai, mesmo que for uma faxineira, meu Pai, naquele lugar, mesmo uma pessoa que todo mundo acha insignificante, sem valor, mas que tem valor para Ti, que seja crente, mesmo que for limpar o chão, arrumar a cama, Senhor, e possa falar ao ouvido dele, meu Pai, na UTI, possa falar do Teu amor, possa pregar, qualquer um que tenha acesso àquele lugar, meu Pai, seja a pessoa mais simples ao diretor, em nome de Jesus Cristo eu te peço, usa, meu Pai, alguém para falar ao ouvido dele, que ele possa escutar, porque a Tua palavra penetra como uma espada de 2 gumes. Enfermidade, virose, Covid, vírus do Covid, em nome de Jesus Cristo, nós te repreendemos, em nome de Jesus, saia daquele corpo, em nome de Jesus, não volte mais, em nome de Jesus. Pai, se o Senhor quiser e for da sua vontade, o Senhor pode começar um processo de recuperação, e o comprometimento do pulmão voltar para 80, para 70, para 50, 30, e o Teu nome ser glorificado. Se o Senhor quiser, ninguém poderá impedir, porque está escrito, ainda que houvesse dia, eu sou, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? E o Senhor falou, se 2 concordarem na terra, será concordado no céu. Se nós te agradecemos por tudo, ó Pai, te louvamos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Não vai ser por falta de orar, nós estaremos aqui sempre orando por ele, tá bom? Amém? Eu posso ajudar? Há quanto tempo? Eu posso pedir oração para eles? Irmãos, ela está com câncer em 3 lugares. Pâncreas, estômago. Nos 2 lugares. Pâncreas e estômago tem câncer aqui. E é maligno. De todas as vezes que a gente vai orar no hospital do câncer, a irmã sabe. O de estômago é terrível, né? Terrível. As pessoas sofrem muito, muito. E só sente dores. 24 horas com dores. Bastante, muitas dores, 24 horas. Deus pode fazer milagres. Nós já vimos paralíticos andar, já vimos cegos enxergar, já vimos surdos ouvirem, mudos falarem, já vimos mortos ressuscitarem. Para um Deus que abre mar, para Ele não... O Senhor não custa nada fazer isso, um piscar de olho Ele faz. Amém? Nós vamos orar. A senhora serve ao Senhor, né? Serva do Senhor. Como é que é o nome da senhora? Lênis. Lênis, irmã Lênis. A partir de hoje, a senhora estará na nossa lista de oração. A senhora pode contar conosco. Se quiser fazer uma campanha, fica à vontade aqui. Amém? Nós já vimos pessoas com problemas piores do que a senhora ser curada. Já vimos. Amém? A senhora crê? Diz a palavra do Senhor. Jesus falou assim... Qualquer um de vocês que disserem para este monte, Marcos 11, 23, qualquer um de vocês que disserem para este monte, erga-te, lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, vai acontecer. Depois no verso 24 ele diz assim, tudo o que pedires em oração, crendo receber, tê-lo-eis. E ele diz, quando estiver orando, perdoai, para que sejam apagadas as vossas ofensas. Porém, se não perdoar, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Dá licença. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Enfermidade. Nós te ordenamos. Erga-te desse corpo. Lança-te fora desse corpo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Todas as dores nós te ordenamos. Sai agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Procurador. Procurador. Não estou com dor agora. Não está doendo? Mas a senhora não falou que dói 24 horas? E agora? Saiu? Glória a Deus? Só foi um sinal da parte de Deus. Foi um sinal da parte de Deus. Olha bem, enquanto a senhora estiver crendo, o milagre está dentro da senhora. A senhora foi chamada para fazer uma grande obra do Senhor. A senhora é chamada para ser missionária do Senhor. É para a senhora estar pregando em muitos lugares. Entende isso? Olha bem, a senhora vai para fora. Você vai fazer obra em povos que precisam muito.
Estuda inglês, estuda espanhol mesmo, porque a senhora vai ajudar muito a senhora a levar a palavra do Senhor. Compra uma Bíblia em espanhol, em inglês, e vai lendo já, acompanhando, fazendo as traduções, que vai te ajudar muito para comunicar com as pessoas, entende? Senão você vai precisar de um intérprete do seu lado. Então você vai ter que comprar aquele aparelhinho que aperta, fala em português, já sai em inglês. Aí fica complicado para fazer. Mas vai aos pouquinhos, porque quando você chegar lá, você vai aprender de verdade. Mas Deus te chamou para essa obra. Não deixe de fazer essa obra. Amém? Lembre-se disso. A senhora foi escolhida por Deus para fazer. E Deus tem pressa nessa obra. Amém? Só um minutinho. A senhora pode erguer a cabeça assim um pouquinho? O poderoso nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem és tu, enfermidade, diante de um Deus Todo-Poderoso? Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Todo mal, seja na nuca, nas costas, mal-estar, nunca mais volte em nome de Jesus, principalmente quando ela levanta da cama. Em nome de Jesus, saia, em nome de Jesus Cristo. Respiração, em nome de Jesus Cristo. Aparelho respiratório, nós te ordenamos, funcione normalmente, em nome de Jesus Cristo. Insuficiência respiratória, jamais ofusque esta mulher, nós te ordenamos em nome de Jesus Cristo. A senhora pode abrir os seus braços? Feche as suas pernas, por favor. Sim, Senhor, eu creio. Louvado seja. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha aqui, inimigo da nossa alma. Foi que tocasse nessa mulher somente para testar a fé e provar a fé dela. Então eu te ordeno, tira suas mãos imundas de cima dela. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A senhora vai ter testemunho para contar. Agora faça a sua parte. Se eu tivesse na sua condição, eu viraria vegetariana. Não, tudo bem. Vegetariano. Vegetariano ele não come carne. Vegetariano ele não come enlatados, não come embutidos, não toma leite e nem come açúcar. Certo? Porque o câncer se alimenta de açúcar. O câncer se alimenta de alimentos embutidos. Se alimenta de carne. Se alimenta de leite. Por que leite? Porque o leite nosso está estragado. O carrapato, que hoje vem no boi, é muito forte, tem que aplicar um remédio muito forte nele. Esse remédio vai no leite, então nosso leite está prejudicado. A não ser que você vai lá na teta da vaca e tira lá, é diferente. Certo? Então, e também o psicológico e o espiritual, às vezes, pior. Então, as questões psicossomáticas, a senhora percebeu que no Hospital do Câncer, as pessoas que a família vai lá visitar, tem os palhacinhos que ficam as crianças lá, essas se recuperam mais rápido, porque psicologicamente elas estão bem. Então, o apoio familiar é muito bom para que psicologicamente a gente fique bem. E o apoio e a questão espiritual, para que a gente tenha fé. Então, a questão psicológica, espiritual e física é importante. Então, eu falei para ela a questão física da alimentação, falei para ela a questão psicológica e a questão espiritual. Porque as origens do câncer podem ser psicossomático, pode ser hereditário, tem vários, e você não sabe, na verdade, qual é a origem correta, se você fizer uma boa pesquisa, para você combater, porque você quer resolver um problema, você tem que saber a causa do problema. Mas de uma coisa nós sabemos, Deus escolheu ela, e ela precisa fazer essa obra. Amém? É bom ficar sem dor? Glória a Deus? Glória a Deus. Eu posso ajudar? A nora e o netinho no acidente ela perdeu. E ela não consegue melhorar, fica só angustiada. E foi que dia mesmo? Dia 29 do mês passado. Acidente de migração. Dá um abraço. Amém? Agora já foi. Nós só temos que cuidar de nós agora. Mas eu quero dizer para a senhora uma coisa. Nós não negamos os nossos entes queridos para o Senhor quando Ele quer chamar. Ele quis chamar. Chegou a vez, um dia vai chegar a nossa vez também. Nós temos que nos preparar para estarmos no céu. Olha bem, mas eu não posso fazer nada pela senhora a não ser orar e te dar esse abraço de consolo. Mas dizer para a senhora que conte conosco. A senhora pode ter perdido alguém que a senhora ama, mas aqui na igreja tem vários que te amam e que te vai acolher e que vai estar junto nessa jornada para a senhora suportar. Conte com as nossas orações
conte com a nossa ajuda e saiba de uma coisa: parabéns por só ter criado muito bem o seu filho. A senhora criou ele nos valores morais, eu nunca vi e nem o conheço. Não sei nem quem que é. Mas assim, a senhora criou ele nos valores morais e retidão. Ele é uma pessoa que ajudava muitas outras pessoas. Às vezes tirava o que era dele para ajudar outras pessoas. E às vezes ele, quando tinha um problema com alguém, ele ficava à noite, não dormia nem direito, preocupado com as pessoas. Certa feita, quando ele tinha um problema ele não podia comer tudo que ele queria, aí a senhora orou a Deus e aí ele passou a ficar bom. Todas as vezes quando ia acontecer alguma coisa com ele, a senhora tinha um pressentimento, a senhora já sabia que não estava bem. Quando ele estava mal, você não precisava nem olhar para ele, a senhora já sentia no seu coração que ele estava mal. Porque Deus fez assim com a senhora. Quando ele era pequenino, ele gostava muito de brincar em casa e deixava tudo bagunçado. A senhora ia com toda a calma lá, não brigava com ele e arrumava tudo de novo sem brigar com ele. Quando a senhora chamava a atenção dele, quando ele foi crescendo mais, aí a senhora começou a ficar triste, porque não queria ser chamada a atenção dele. No começo a senhora ficou preocupada com o namoro era sério, mas depois a senhora entendeu. Mas não se preocupe não. Deus te deu por um tempo, sendo que tem mães que não teve nem tempo de nascer, já morreram na barriga. Agradece a Deus por ele ter deixado ele ficar com a senhora por um tempo. Ele ficou o tempo suficiente para deixar a senhora feliz. Olha bem, não se preocupe com aquilo que não pode fazer mais. Ele sabe de todas as coisas. Se a senhora continuar chorando muito, triste, o Senhor vai pensar assim: ela não quer a minha decisão? Olha bem, Deus decidiu isso. Infelizmente, nós somos obrigados a querer do jeito que Deus quer, mesmo que seja dolorido. Deus fez assim. Não se preocupe. Apenas siga a sua jornada. Logo, logo, nós também sairemos dessa terra. Não se preocupe com isso. O Senhor queria assim. Ele tem os seus motivos e nós respeitamos os seus motivos. Amém? Mas pelo menos o tempo que ele ficou te fez feliz. Amém? Que ele é um exemplo de filho. Ele é um exemplo de filho. Quem dera se todo filho fosse como o seu filho é. Não conheço, nunca ouvi. Honesto, não gostava das coisas erradas. Teve um período que ele teve umas amizades que não serviam, mas Deus tirou as amizades. Deus tirou as amizades que não serviam. Mas depois ele reconheceu que ele não estava certo. Não é verdade? Então não se preocupe com isso. Deus sabe todas as coisas. Deus mandou te entregar isso para a senhora. Tá bom? Amém? Vamos ficar em pé? Meu Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que vimos e ouvimos, pela sua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, revelada pela boca do teu servo. Que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas é quem crê que não vai perecer, mas vai padecer pelo amor de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, pelos hinos cantados. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. O Senhor está me cobrando um negócio aqui rapidinho. Eu sei que já foi testemunho. Alguém tem um testemunho para contar? Tem alguém que tem um testemunho? Diga. Verdade. Foi uma bênção o evangelismo ontem. Glórias a Deus. Visitamos 2 famílias e foi uma bênção. Mas alguém tem algum testemunho para contar? Diga. Eita glória. Glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Glórias a Deus. Mais alguém? Tem algum testemunho? Verdade, ela estava mal. Ela estava mal. Ela perdeu a oportunidade de estar com o Senhor na glória. Amém. Vai ficar mais tempo aqui. Lá não tem dor, não tem sofrimento, não tem nada. Ela não quis ficar com a gente. Glórias a Deus. Mais alguém tem algum testemunho? Agradecer ao Senhor Jesus pelo livramento que Ele nos deu. Eu e meu esposo há 35 dias contraímos o Covid, mas Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deu livramento para os dois. Livramento para nós dois. 35 dias atrás. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, pelos testemunhos, pela palavra, pelos hinos cantados. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por falar conosco, por fazer sinais e milagres em nosso meio. Despeça-nos em paz, em nome de Jesus Cristo. Amém? A luz que nós gastamos aqui, o sabão que nós gastamos aqui para lavar a mão,
As despesas nós ajudamos com a oferta na caixinha. Fique à vontade quem desejar ajudar a obra do Senhor. Amém? Levante a sua mão. O amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam com cada um de nós, que nós diremos amém. Nos mantém informados sobre o menino